Bem-vindos ao Minuto Suflex. Esse é o nosso encontro quinzenal para a gente conversar sobre o que está rolando de mais importante no setor de alimentos e bebidas. E para começar o nosso papo hoje, eu queria trazer uma frase do Leonard Cohen que dá o que pensar. Há uma rachadura em tudo. É assim que a luz entra. É interessante, né? Me lembrou aquela arte japonesa, o kintsugi, que conserta a cerâmica quebrada com ouro. A ideia não é esconder a falha, mas, destacar. Acho uma metáfora legal para resiliência, sabe? Para a gente aprender com os desafios mesmo quando as notícias são complicadas. Bom, com essa ideia na cabeça, vamos desembrulhar as novidades dessa quinzena. Vamos falar de tendência de consumo aqui no Brasil. E uma que está dando o que falar. Vinho doce. Quem diria que vinho doce ia gerar tanta polêmica, né? É curioso mesmo. Existe um certo preconceito, né? Principalmente entre os críticos e o pessoal mais, digamos, purista do vinho. Mas os números não mentem. Os vinhos chamados suaves, aqueles com mais açúcar, são os mais vendidos aqui. E foram eles que ajudaram a puxar o nosso consumo para cima, chegando perto dos 3 litros por pessoa por ano. E por que será que o brasileiro gosta tanto? A matéria da Veja fala do nosso paladar, né? Que a gente já é acostumado com coisa mais doce, sobremesa, bebida. Cita até o Maitre do Fasano, falando que tem cliente que insiste em tomar vinho de sobremesa com prato salgado. Exatamente. E as vinícolas grandes estão ligadas nisso. A Moet Hennessy, por exemplo, vende mais daquela champanhe doce deles, a Veuve Clicquot Rich, do que a Brut aqui no Brasil. A Confitoro viu o Cacilheiro del Diablo suave deles simplesmente explodir em vendas. Saiu de 60 mil caixas para 215 mil. E a Bacalhoa, lá de Portugal, até criou um vinho doce pensando só no Brasil, o Casal Mendes Sweet. É só uma porta de entrada para o seco ou é um gosto que vale por si só? O enólogo da Confitoro acha que é porta de entrada, mas a representante da Bacalhoa discorda. Diz que tá tudo bem gostar de vinho doce a vida toda. E a matéria traz até uns críticos famosos, tipo Eric Asimov, Jancis Robinson, defendendo que vinho doce bom tem seu valor, pode ser leve, gostoso. Acho que o ponto principal é esse. Não dá pra dizer que tudo que é doce é ruim, né? A má fama, às vezes, vem daqueles vinhos muito baratos, com açúcar adicionado de qualquer jeito. Mas tem vinho doce super bem feito, complexo, equilibrado, que usa técnica especial, tipo colher a uva mais tarde, deixar ela secar um pouco, ou interromper a fermentação. Esses podem ser ótimos. Falando em doçura, complexidade e luxo, vamos pro chocolate. Mas não um chocolate qualquer. A gente está falando de barra que passa de R$1.000. Pois é, esse é um nicho bem específico, né? O chocolate ultra luxuoso, a marca Toac, do Equador, é um exemplo disso. Barrinha de 50 gramas, custando mais de R$2.000. Eles usam um cacau super raro, chamado Nacional, deixam o chocolate envelhecer em barril de conhaque, de uísque. A embalagem é um show à parte. Caixa de madeira, pinça para pegar o chocolate. É quase uma joia mesmo. A matéria da Forbes fala de outros exemplos nesse nível, né? Trufa com ouro, da Delafé, aquela La Madeleine au Truffe, que é caríssima. E o Brasil tem representante nesse mercado tão chique? Tem sim. O chocolate Q, da Samantha Kim, é um nome forte, já foi provado pela Rainha Elizabeth, pelo Papa. As caixas podem chegar a mais de R$1.000 também. A Chocolate du Jour é outra marca conhecida nesse segmento. E aí a pergunta é, por que tão caro? Claro que tem a raridade do cacau, o trabalho manual, o envelhecimento, mas segundo o pessoal que entende, o que pesa muito é a narrativa, a história por trás, o status, sabe? Aquela coisa de ser especial, exclusivo, é quase um fetiche. Entendi. A experiência, a história, acaba valendo tanto quanto o chocolate em si. Mas a mesma matéria traz um ponto interessante. Diz que nem sempre o preço alto garante a perfeição técnica. Cita até um caso de um chocolate da Toac que não estava com a torre ideal. E fala desse paradoxo brasileiro. A gente tem marcas premiadas lá fora pela qualidade, Mestiço, Mission, Nugali, Baiane, mas aqui dentro o consumidor ainda acha caro pagar, sei lá, R$50 numa barra boa. Imagina 1.000. Parece que a história, a narrativa ainda pesa mais que os prêmios para justificar o preço aqui. Exato. O desafio para o nosso chocolate de luxo talvez seja esse.
construir essa percepção de valor, talvez usando a nossa biodiversidade, a origem do cacau como diferencial. Tem gente que acredita que, conforme o consumidor for aprendendo mais sobre chocolate, tipo como aconteceu com vinho e café, o Brasil pode virar referência num luxo ligado à nossa terra, sabe? Faz sentido. E olha, seja num chocolate super artesanal ou na correria de um restaurante, uma coisa é certa: o processo tem que ser bem ajustado, né? Qualidade, eficiência, isso vale para todo mundo. Com certeza. Uma cozinha, uma operação de A&B é complexa, precisa de organização, de método. É aí que entram soluções como a da Suflex. A ideia deles é pensar a cozinha como uma orquestra mesmo, sabe? Cada parte funcionando de forma simples, rápida, eficaz. Tudo para garantir a melhor experiência lá na ponta para o cliente. Interessante essa visão de culinária orquestrada. E para o pessoal que está ouvindo a gente, que tem restaurante, bar e ficou curioso para saber como otimizar a operação com essa pegada da Suflex, como é que faz? É bem simples, na verdade. Para quem quiser levar a Suflex para dentro da operação, é só ir no Instagram deles, o perfil é @suflex.co. Vou soletrar: SUFLEX.co. Lá na bio do perfil tem um link, é só clicar e solicitar um orçamento, bem direto. Ótima dica, então. Bom, voltando para as nossas notícias, vamos para algo mais leve, mais afetivo. Dia 10 de setembro foi dia do brigadeiro. Tem doce mais brasileiro que esse? Acho que não, né? Difícil, né? É um ícone. E a história dele é muito curiosa, porque está ligada diretamente à política. A versão mais contada, que está em livros de gastronomia e tudo, leva a gente para a campanha para presidente de 1945. O candidato era o brigadeiro Eduardo Gomes. Aquele do slogan: vote no brigadeiro, que é bonito e é solteiro. Esse mesmo. A história diz que as mulheres que apoiavam ele criaram um docinho para vender e arrecadar dinheiro para a campanha. Usaram o que tinha na época, pós-guerra: leite condensado, chocolate em pó, manteiga. Aí vendiam como o docinho do brigadeiro. O engraçado é que ele perdeu a eleição pro Dutra. Mas o doce foi um sucesso. Que história. Pois é, uma derrota política que virou uma vitória gastronômica que dura até hoje. E de lá pra cá, o brigadeiro mudou muito. A gente viu ali pelos anos 2000, 2010, aquele boom do brigadeiro gourmet, né? Loja só de brigadeiro, tipo a Maria Brigadeiro, que foi pioneira, e 1000 sabores diferentes. Pistache, que até saiu receita na CNN esses dias, paçoca, churros, nossa... De tudo. Mostra como um clássico pode se reinventar, né? Continua super popular. E falando em reinvenção, em experiência, outra notícia que chamou a atenção foi a do Prix Versalhes, que premiou os restaurantes mais bonitos do mundo. Esse prêmio valoriza muito o design, a arquitetura como parte da experiência de comer fora, né? Exato. Não é só a comida, é o ambiente todo. Quais foram os destaques desse ano? Olha, entre os top 3 mundiais estavam o Gerbeau, lá em Dubai, que foi elogiado por usar elementos da arquitetura local de um jeito moderno. O Smoked Room, também em Dubai, que é um lugar mais íntimo para comer omakase. E o Black Swan, em Pequim, que fica integrado num jardim lindo com lago. A ideia é essa, são lugares que oferecem mais que comida, oferecem sensações, histórias, né? Com certeza, o ambiente faz diferença. E para quem é do setor aqui no Brasil e quer discutir justamente isso, o futuro dos negócios, incluindo design, tecnologia, gestão, vai ter um evento importante em São Paulo em breve, né? Isso mesmo, é o Food Service Meeting, que vai acontecer dia 17 de setembro, dentro do Latam Retail Show, lá no Expo Center Norte. E um detalhe legal, a participação no Food Service Meeting em si é gratuita. A programação parece bem interessante. Vão discutir digitalização, que está super em alta, eficiência na operação, como o consumidor está mudando e um tema que está pegando muito, como gerenciar equipes com a inteligência artificial chegando com tudo. E vai ter gente de peso do mercado discutindo isso, né? Pessoal da CIA Tradicional, Lejás, Grupo Ativo, Puratos. Parece uma boa chance para quem trabalha com restaurante, bar, franquia, enfim, para se atualizar e trocar ideia. Com certeza.
Bom, e com essa dica de evento, a gente vai fechando o nosso resumo quinzenal aqui no Minuto Suflex. Foi uma viagem e tanto hoje, hein? A gente passou por política de combate à fome aqui, debate sobre taxa de junk food na Alemanha, falamos da volta por cima do vinho doce, que tá bombando, e daquele mundo à parte que são os chocolates de luxo extremo. Relembramos a história curiosa do nosso querido brigadeiro, vimos como o design está cada vez mais importante para a experiência no restaurante e falamos da tecnologia e da gestão de pessoas como chave para o futuro. É um monte de assunto que mostra como esse mundo da comida e da bebida é complexo, dinâmico. Cheio de contrastes, né? E diante de tudo isso, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Nesse setor que vai desde garantir o básico, a comida na mesa, até criar um chocolate que vale mais que ouro, que celebra tanto a tradição de um docinho caseiro quanto a tecnologia mais avançada. Onde que a gente acha o equilíbrio? Como é que a gente faz conversar a necessidade e a exclusividade? A tradição e a inovação? O acesso para todo mundo e a sofisticação? Como é que essas coisas todas podem, sei lá, conviver e talvez até se ajudar? É uma pergunta em tanto, né? E as respostas para ela vão continuar desenhando o futuro desse setor que mexe tanto com a nossa vida. Fica